Hoje noite especial, todo culto é especial, mas hoje nós teremos a ceia do Senhor, daqui a alguns poucos minutos. E também hoje nós encerramos a nossa série de ministrações sobre Davi, do campo ao trono, porque hoje ele chega, domingo passado ele chegou no trono de Judá, mas hoje ele chega no trono de Israel, que é a completude do processo. Então a gente encerra hoje a nossa série de ministrações, depois, se Deus aprover, a gente caminha com Davi na jornada do trono, mas foi um tempo de muito preparo de Deus, pelo menos as instruções dos meus devocionais, daquilo que a gente compartilhou, de preparo de Deus para aquilo que Ele há de fazer e já está fazendo. Eu não sei quantos têm percebido o que Deus foi trazendo ao nosso coração, mas tudo tem um propósito. Deus está preparando o solo do nosso coração para poder receber a semente da promessa, para receber aquilo que Ele tem preparado para nós. Então, nós trilhamos com Davi literalmente do campo, em 1 Samuel capítulo 16, quando ele é ungido rei. Depois passaram cerca de 10 anos aproximadamente, ou um pouco mais, segundo alguns historiadores. E hoje em 2 Samuel, capítulo de número 2, nós vamos ler 2 versos no 2, no 3 e no 5, que é o texto em que ele chega no trono de Israel e vive em completude a promessa de Deus. Então, 2 Samuel capítulo 2, vai ser o nosso primeiro trecho aqui a ser lido. 2 Samuel capítulo 2, verso 10 e 11. Acharam aí, irmãos? Amém? Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos de idade quando começou a reinar Israel, e reinou 2 anos. A tribo de Judá, entretanto, seguia Davi, que a governou por 7 anos e 6 meses em Hebrom. Capítulo 3 agora, verso de número 1. Então a gente vê aqui o trono parcial. Davi, quando assume o trono, só assume da tribo de Judá. Isbosete, ele toma posse do reinado do restante das tribos. Agora capítulo 3, verso 1, diz assim: a guerra entre as famílias de Saul e Davi durou muito tempo. Davi tornava-se cada vez mais forte, enquanto a família de Saul se enfraquecia. Então você vai ver Davi estendendo aí a sua força. Agora capítulo 5, que é o ápice, que é onde nós vamos mergulhar. 2 Samuel, capítulo de número 5, os primeiros versos, diz assim: representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi em Hebrom: somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor te disse: você pastoreará o meu povo Israel e será o seu governante. Verso 3: então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom, e ele fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor, e eles ungiram Davi rei de Israel. Rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e meio, e em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá 33 anos. O rei e seus soldados marchavam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi: você não vai entrar aqui na cidade de Jerusalém, até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguia entrar, mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. Naquele dia disse Davi: quem quiser vencer os jebuseus, terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados inimigos de Davi. É por isso que dizem: os cegos e aleijados não entrarão no palácio. Davi passou a morar na fortaleza e chamou-a de cidade de Davi. Construiu defesas na parte interna da cidade, desde os muros de arrimo. Verso 10 e último, vamos ler juntos? Vamos lá? E foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos exércitos estava com ele. Estou lendo na versão NVI, vamos mais uma vez? E foi se tornando cada vez mais poderoso,
pois o Senhor, Deus dos exércitos, estava com ele. Vamos orar ao Senhor, Pai, em concordância com a oração do Teu Filho, sobre nós, sobre este momento. Nós colocamos a nossa vida em completa dependência do Senhor. Te agradecemos por essa jornada desde a virada do ano, que o Senhor nos permitiu trilhar na Tua palavra, ó Deus, juntamente, ó Deus, com Davi, ó Deus, até chegar ao trono de Israel. Queremos te agradecer porque percebemos nesse trajeto o Senhor tratando o nosso coração, para lidar com gigantes, para lidar, ó Deus, com inimigos, para lidar com momentos de caverna, ó Deus, para lidar com momentos, ó Deus, de fama, de ser ovacionado, para lidar, ó Deus, com todo o processo, forjando o nosso caráter. E sabemos que não existe absolutamente nada que o Senhor nos permite receber se não tem um propósito lá na frente. Todas as vezes que o Senhor desperta um povo para orar, é porque o Senhor tem um avivamento para derramar. Todas as vezes que o Senhor forja, ó Deus, o coração do teu povo em maturidade, como fez a Davi, é porque o Senhor tem uma promessa para poder entregar. E nós cremos profeticamente sobre essa verdade, sobre as nossas vidas, sobre essa casa, a partir daquilo, não apenas daquilo que nós ouvimos, mas daquilo que nós ouvimos e praticamos. Que essas realidades, ó Deus, essas lições, esses aprendizados, essas revelações da Tua palavra não fiquem apenas na nossa consciência, no nosso conceito, no nosso intelecto, mas, ó Deus, desça no nosso coração e se torne realidade vivida nos nossos relacionamentos, na nossa caminhada contigo, no nome de Jesus. E torne os nossos ouvidos atentos para essa palavra dessa noite, que a voz do Senhor que despede chamas de fogo, que quebra os cedros do livro, a voz do Senhor que transforma, que cura, que restaura, que levanta, a voz do Senhor que é poderosa, seja essa voz a ecoar no nosso coração, seja essa voz a governar a nossa vida, seja essa voz, ó Deus, a encher a nossa alma nessa noite, no nome de Jesus, porque sairemos aqui, ó Deus, tomados por aquilo que o céu tem preparado nessa noite. Ai, nós cremos num Deus que tem poder para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Eu não sei qual é a expectativa de A, B e C, de cada um irmão que aqui entrou, mas eu sei, ó Deus, e assim nós canalizamos a nossa expectativa para aquilo que o céu tem preparado nessa noite. Prepare o nosso coração para receber. Nós amamos a Tua presença, amamos a Tua palavra, amamos ouvir a Tua voz, e assim oramos no nome de Jesus. Se você crê, diz amém. Glória a Deus, eu creio. Amém. Jesus é maravilhoso. Davi chegou no ápice da promessa hoje com a gente aqui na nossa caminhada. Eu fiquei pensando que toda pessoa almeja ser bem-sucedida na vida, sim ou não? Não tem, eu não conheço ninguém, chega assim, não, eu fiz direito, né, Vinícius? Fiz direito, formei, mas o meu desejo é perder as causas tudo, não existe. Não, eu casei, mas o meu sonho é ter um casamento feliz, não existe. Toda pessoa, seja no âmbito familiar, seja na carreira, seja nos negócios, seja na saúde, seja na criação dos filhos, ela almeja chegar a essa realização, esse lugar da promessa, ser bem-sucedido. Algumas premissas que a gente precisa pontuar. Primeiro, não há nenhum problema em ter sucesso ou ser bem-sucedido na vida. A gente precisa desmistificar isso no meio do povo de Deus. Não tem nenhum problema em você ter fama, em você ser bem-sucedido nos negócios, você alcançar o ápice da promessa, você ser próspero, porque o próprio Deus é quem, segundo o beneplácito da sua vontade, ministra e derrama isso sobre pessoas. É o próprio Deus. Você vai ver, deixa eu citar alguns exemplos básicos. Por exemplo, Josué. O próprio Deus dá diretrizes para Josué, para ele ser bem-sucedido. Se você ler na sua empreitada, na conquista com o povo da terra prometida, Josué 1,7 diz assim, Josué, somente seja forte e corajoso, tenha o cuidado de obedecer toda a lei, meu servo Moisés lhe ordenou, não desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar, onde você passar, para que você seja bem-sucedido, faça isso, seja forte, corajoso, obedeça.
Então Deus vai dar, o verso 8 segue dizendo, não deixe de falar das palavras do livro da lei, de meditar nela de dia e de noite, para que cumpra fielmente tudo que nela está escrito, só então os seus caminhos prosperarão e serão bem-sucedidos. Então não há nenhum problema em acessar esse lugar da promessa, em viver ou ser bem-sucedido. Por exemplo, eu estava vendo, o próprio Jesus, ele teve uma fama muito estendida. Jesus foi famoso. Às vezes essa palavra a gente sempre traz uma conotação secular, mas Jesus, ele teve uma fama estendida. Jesus, ele teve um ministério curto, mas de altíssima popularidade desde o início. Vou ler isso, Mateus capítulo 4, verso 24, a parte A, diz assim, e a sua fama correu por toda a Síria. Está escrito. Mais à frente, outro texto em Lucas, capítulo 4, verso 37, a parte B, diz assim, e a sua fama, falando de Jesus, divulgou-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Então você vai ver que Jesus, ele teve uma fama estendida. Salmo 127 fala sobre isso, no conceito de família, de trabalho. O Salmo 128, melhor dizendo, bem-aventurado, extremamente feliz é o homem que o quê? Quem sabe, teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Então você vai ver que não há nenhum problema em estar neste lugar. E poderíamos citar inúmeros outros. Abraão, que acessou esse lugar do ápice da promessa. Você vai ver Isaac, que semeou e colheu 100 vezes mais. Jacó, José, Salomão, rei Josias, rei Asa, etc. Qual que é o grande desafio? O grande desafio não é apenas chegar lá, mas como nós nos comportamos quando acessamos esse lugar. A nossa conversa é essa, não é o lugar, é o nosso coração, entende? A nossa conversa aqui com Davi, e a nossa conversa com este lugar que Deus quer nos colocar, e a gente precisa alinhar o nosso coração, para quando chegar lá já estar alinhado, de acordo com o céu, não tem a ver superficialmente com o lugar que se acessa, mas com o coração que se mantém. Porque tem muitas pessoas que põem até os pés na promessa, mas infelizmente o coração se desvia do propósito. Ele coloca os pés, mas quando vai bem no trajeto, vai bem no preparo, mas quando coloca os pés na promessa, o coração dele se desvia do propósito. Ou seja, o coração ele vai sendo testado. O que me chamou a atenção é que as motivações, elas são altamente provadas, as nossas motivações. O que me chamou a atenção é que o nosso caráter é minuciosamente evidenciado. Por exemplo, quando uma empresa prospera. O nosso coração é altamente testado, quando, por exemplo, o ministério explode, cresce. O nosso caráter, ele é minuciosamente evidenciado, quando os aplausos se multiplicam. Então Deus está nos preparando, não só no processo da dor, mas quando eu chegar nesse lugar, eu saber me comportar e não desperdiçar aquilo que Deus me confiou. Porque aconteceu isso com quem, gente? Com o próprio Saul. Foi colocado no lugar com 2 anos, que nós conversamos aqui na semana passada, com 2 anos começou a atropelar-se. O coração começou a se perder nos princípios. Aquele cara que não se achava, o camarada tão preparado para estar naquela posição no início, quando veio o ápice do reinado, da liderança, começou a fazer coisas que não eram coerentes, a desobediência, aí a gente vê tantas outras coisas, a fazer aquilo que era um sacerdote que deveria fazer, que era o pecado que foi nomeado na Bíblia, o pecado de rebelião. Então você vai ver que a gente precisa aprender não só no preparo, é inimigo, é gigante Golias, é caverna de Adulão, é Ziclag, mas eu cheguei no ápice, pus os pés, a minha postura lá, ela vai dizer se eu permaneço lá, ou se tudo que eu passei, eu jogo de água abaixo, se eu posso assim dizer. Então eu notei aqui, algo que Deus colocou no meu coração, que onde há o cumprimento da promessa, há também a revelação do coração. O lugar da promessa revela o coração.
de quem acessa esse lugar. O coração, ele mostra a sua face mais verdadeira no momento em que uma promessa se torna realidade. E aí me vem como uma frase do coração, é que no lugar da promessa, o coração se desnuda, se evidencia. E uma frase que eu estava lendo do Charles Swindoll, olha que frase interessante, e que a gente precisa refletir sobre ela, que diz assim: somos muitas vezes melhor sucedidos em tratar da aflição ou das aflições do que em lidar com as promoções. Vou ler novamente. Somos muitas vezes melhor sucedidos em tratar das aflições do que em lidar com as promoções. Às vezes as aflições a gente ora mais, a gente é mais humilde, a gente depende mais. E às vezes a gente é muito mais bem sucedido nas aflições do que nas promoções. E aí a gente olha para Davi nesse texto, porque agora o Davi chegou ao ápice do ápice, do ápice, do ápice, da promessa, da realização. A palavra que ele recebeu em 1 Samuel 16, quando ainda era menino no campo, 1 Samuel 16, ela se cumpre em completude, agora em 2 Samuel 5,3, se diz assim: todas as tribos de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom, e ele fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor, e eles ungiram Davi rei de Israel. Então aqui é a completude, por quê? Porque quando Samuel morre, Davi é declarado rei de Judá, e não de todo Israel. Saul morre, mas ele toma posse de apenas uma das 12 tribos. Ele toma posse apenas de uma das tribos. As outras tribos de Israel, a maioria, o Abner, que era um guerreiro do exército de Saul, faz uma articulação e coloca essas 11 tribos sobre o governo de um outro filho de Saul, chamado Isbosete. Davi pergunta ao Senhor, para onde eu devo ir? Deus fala, você vai para Hebrom, a cidade lá de onde você veio, da tribo de Judá. E ele obedece ao Senhor. Aí o Abner faz o jeito dele e articula as coisas e coloca 11 tribos para Isbosete, um outro filho que a gente nem ouve falar no trajeto, de Saul, para poder ser rei. Só que Isbosete, ele assume ali o trono. O texto que nós lemos fala que ele fica reinando por quantos anos? 2 anos. Então, com a morte de Saul, Davi, ele vive apenas uma parte da promessa, porque ele reina somente em Judá, que foi o texto que nós lemos aqui, a tribo de Judá, 2 Samuel 2, 10, 11 e 12, 10 e 11, perdão, a tribo de Judá então seguia Davi. Preste atenção comigo, permita-me passar por esse contexto, para a gente trazer as aplicações assertivas para o nosso coração. Só que Isbosete fica quantos anos, gente, no trono das demais tribos? Quem lembra? 2 anos. E aí, esse Isbosete, ele também morre. E aí o trono novamente fica vago. Davi só está no trono de Judá. Isbosete pega a maioria das tribos, de forma articulada por um dos líderes lá do exército de Saul, que tinha morrido. Esse Isbosete morre. Você acha que Davi, ele se alegra com a morte de Isbosete? E olha que Isbosete foi um cara que dividiu o reino, porque até então Saul era rei de tudo, né? Ele era rei de Israel. Isbosete chega, Davi fica com um pedaço, e o Isbosete fica com outro. Então Isbosete aqui é o camarada que entra como para dividir o reino. Só que Davi, você acha que Davi se alegra com a morte de Isbosete? Quem acha que ele se alegra? Não. Ele não se alegrou com a morte de Saul, que a gente aprendeu ontem, domingo passado. E ele não se alegra. E o que esse Davi faz? Isso está descrito em 2 Samuel, capítulo 4, versos 7 a 12. Mais uma vez, Davi manda matar quem havia matado Isbosete. Esse Davi é diferente. É um homem segundo o coração de Deus, e a gente precisa aprender com ele. Se marcar, agora pronto. Agora liberou o trono. Em vez dele poder talvez celebrar, Davi, ele manda matar quem havia matado. O que eu comecei a ler, o que assim, Deus foi ministrando no meu coração?
De fato, Davi ele não aplaude, presta atenção, olha a maturidade desse homem. Davi ele não aplaude quem divide o reino, mas também não celebra a desgraça e a morte dele. Davi não aplaude o Isbosete que divide o reino, mas ele não celebra a desgraça de Isbosete. Ele também não celebra e não se alegra com a morte dele. E aí a gente traz à memória o aprendizado, se não me falha a memória de domingo passado, que a gente precisa ter para que a gente possa receber aquilo que Deus tem para a nossa vida, que Deus não vai confiar o trono para quem carrega ódio na alma. Por 2 vezes Davi é testado. E nas duas, seja em Saul, ou seja no Saul que persegue e morre, ou seja no Isbosete que divide o reino e morre, Davi é testado e é aprovado. E Deus confiou o trono na completude, porque Deus não vai confiar o trono para quem carrega ódio na alma. Portanto, a gente precisa orar, pedir graça de Deus e blindar o nosso coração, para muitas vezes não se alegrar com a derrota de quem um dia nos prejudicou. Jesus, não me deixe alegrar, ou dizer bem feito. É a alma, gente, não é só o falar, mas é a expressão do coração. A gente precisa, blinde a minha alma, porque Jesus conhece. E Ele não vai confiar o trono, a promessa, para quem ainda está carregando ódio, rancor no coração. Porque como que é uma unção que é santa de Deus vai fluir num coração adoecido? Porque como nós dissemos há pouco, na nossa jornada, que a gente já sabe dessa frase, que pessoas que são doentes, elas adoecem. Mas pessoas curadas, elas curam. Então, quem está com o coração curado de uma ferida que lhe foi provocada, se torna apto para receber o que o céu já tem preparado para a sua vida. Então, é um tratamento de Deus, que é o que a gente conversou no domingo passado. Deus trata forte com quem tem o quê? Futuro forte, gente, não é para qualquer um mesmo, não. Mas é para quem quer viver o que o céu tem preparado para a sua vida. E você não está nesse ambiente, sendo massagado comigo. Que Jesus me massaga lá, e aí a gente vem cá e compartilha esse amassado de Deus no nosso coração. Mas Deus não está fazendo isso por acaso. Você não está sendo um ouvinte dessa verdade por acaso. Deus está preparando o coração. Uma frase que tem me marcado muito é que quando nós temos ali feridas que são sanadas, os ministérios se tornam abertos. Feridas curadas se tornam ministérios abertos. Diga para quem está do seu lado isso. Feridas curadas são ministérios abertos. Feridas curadas se tornam ministérios abertos. Então Deus está derramando bálsamo aqui. Jesus está quebrando correntes em corações. Eu não sei se é com seu pai, não sei se é com sua mãe, não sei se é com uma sociedade que se rompeu, eu não sei se é alguém na sua caminhada que passou, mas o Senhor está trazendo libertação sobre o seu coração. O Senhor está te libertando porque está dizendo: filho, eu tenho um novo dos céus, eu tenho uma promessa, o seu coração precisa estar preparado e eu vou derramar do céu sobre a sua vida. Então nosso coração precisa estar sarado da dor, para que a unção liberada sobre a nossa vida não adoeça pessoas, porque uma pessoa que recebe uma unção com o coração doente, ele vai matar. Mas Deus não te chamou para matar, Deus te chamou para curar. Você recebeu cura de Deus, nós somos curados para poder curar. Você está sendo tratado, você está sendo preparado, eu estou sendo preparado, porque o céu já tem liberado, preservado para as nossas vidas, algo poderoso que o Senhor tem, para a glória do nome de Jesus. Você vai ver aqui 2 anos de reinado. O Isbosete, ele morre, não pelas mãos de Davi, ele não morre nem por mandato de Davi. Davi falou assim: não, vai lá e mata, não. Esse Isbosete morre pela mão de outros. E aí todo o povo que entra em 2 Samuel 5, que a gente vai trazer as aplicações para o nosso coração, todo o povo vai a Davi, o lembra da promessa e o unge como rei de Israel. Oh Jesus, Tu és maravilhoso. Eu vou ler novamente esse texto para a gente poder trazer as aplicações.
representantes de todas as tribos, porque isso aqui é a narração do ápice, do cumprimento da palavra de Deus, que por anos, mais de uma década, Davi passou por processos dolorosos para chegar. Representantes de todas as tribos de Israel, eles foram dizer a Davi em Hebrom, lá no lugar onde Deus falou, fica aí. Deus levou o povo até lá. Jesus é maravilhoso. Somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu que reinava, quem liderava, melhor dizendo, Israel em suas batalhas. E o Senhor te disse, Davi, você pastoreará o meu povo Israel, e será o seu governante. Então todas as tribos de Israel foram ao encontro do rei em Hebrom, e ele fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor. E eles ungiram Davi, rei de Israel. Ele não só acessa o trono, mas a nossa conversa no início foi sobre ser bem-sucedido, que não é só apenas o lugar. Deus confere a Davi, mais do que o trono, expressividade. Deus concede a Davi influência. Deus concede a Davi vitórias. 2 Samuel 3:1 diz assim, Davi tornava-se cada vez mais forte. 2 Samuel 5:10 diz assim, e foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos exércitos estava com ele. Enfim, Davi ele chega ao auge, se torna rei, poderoso, influente, está vivendo a promessa. Mas qual que é a nossa conversa desde o início? Que Davi acessa o lugar da promessa, mas mantém o mesmo coração, ou com maturidade, se forjou no processo. Ele acessa o lugar da promessa, mas mantém o mesmo coração forjado por Deus no processo. Aí o Salmo 78, versos 70 a 72 fala assim, e também escolheu a Davi seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas, tirou do cuidado das ovelhas, tirou ele lá das crias, para ser pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração. Olha o salmista dizendo, e ele os apacentou, toda a nação, consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com mãos precavidas. Então Davi não só apacentava no campo, mas também no trono. Quais as lições para a gente poder aplicar para a nossa vida? Obrigado. A gente aplicar na nossa vida. Vamos lá, eu esqueci meu lenço. Pede alguém para. Quais as lições que me veio ao coração nesse lugar da promessa? Que eu queria compartilhar com os irmãos aqui nessa noite. Lições rápidas, basilares. Uma delas é: jamais despreze os pequenos começos. Entendo que Deus, onde Deus quer te colocar, você precisa ter clareza sobre essa frase conhecida. Jamais, vamos dizer juntos, 2, 3 e jamais desprezes os pequenos começos. Olha o verso 2. O povo, todas as autoridades, diz para Davi, no passado, mesmo quando Saul era rei, não você, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. Olha essa frase. Primeira palavra que o povo deu foi lembrando Davi do começo. Por quê? Porque nesse texto o povo está citando, obrigado, eu já esqueci o meu lenço aqui. Nesse texto o povo está citando as batalhas aqui que Davi lutou e venceu, mesmo antes de se assentar no trono. Então Davi ele diz assim, no passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu que liderava, ou seja, Davi já liderava com dedicação, Davi já liderava com unção, mesmo sem ter coroa e título. A primeira coisa antes de ungir Davi como rei de toda uma nação, foi lembrar do começo que Davi trilhou, porque nos pequenos começos de Davi, no campo com cajado, ou diante de Golias com apenas 5 pedras, ou quem sabe no palácio com apenas uma harpa,
ou nas batalhas com uma espada, mesmo sem coroa, Davi já exercia com dedicação o que Deus lhe tinha confiado nas mãos. Isso o povo estava lembrando ele. O povo já estava trazendo isso. Então o que Davi estava prestes a colher no futuro, já vinha sendo construído pelas sementes de dedicação de Davi no passado. O que isso tem a ver comigo? Isso nos faz entender, preste atenção, que só é colocado sobre o muito de Deus quem é fiel no pouco que está. Só é colocado sobre o muito de Deus quem é fiel no pouco que está. Vou dizer mais uma vez, só é colocado sobre o muito de Deus quem é fiel no pouco que está. Se eu hoje estou agindo medianamente, de forma medíocre, na posição que Deus me permitiu estar hoje, você não vai acessar, Deus não vai permitir você acessar o lugar que você almeja estar amanhã. Se você trata as coisas poucas que você tem hoje nas mãos, de forma mediana, displicente, mais ou menos, quando dá eu faço quando me sobra. Se você trata isso, você já está abortando lá na frente o que Deus tem para derramar para a sua vida. A primeira fala do povo foi sobre o começo zeloso. Só é colocado sobre o muito de Deus quem é fiel no pouco que está. Então a conversa de Deus conosco é: honre o lugar que você está hoje, porque Ele está construindo o seu amanhã. Honre o lugar que você está hoje. Davi está no campo, funcionário, não é rei não. O texto diz, no passado, mesmo antes, quando Saul era rei, você não era rei não. Então Davi no campo, funcionário do pai, não tinha ninguém, no anonimato, ele encara leão. No anonimato, ele encara urso, para defender. O texto diz, poucas ovelhas. Deus está vendo que a gente está se comportando um pouco. Ele coloca a vida em risco, por poucas ovelhas. Antes dele levar mantimento, pela ordem do pai, para os irmãos dele, que estavam lá, lá na batalha contra Golias, ele vai lá e coloca um outro pastor, para poder cuidar das ovelhas, uma outra pessoa para cuidar, ou seja, um cara comprometido no pouco, um cara comprometido no anonimato, um cara comprometido quando ninguém vê. Ele não precisava de palco, porque ele carregava um propósito. E aí, se a gente não honrar o lugar hoje, ou pouco hoje, que Deus nos colocou, estamos abortando o futuro que Deus tem para nos dar. Primeira palavra dos anciões, no passado, no começo, no início. Aí você vai ver que isso faz todo sentido, porque Davi no palácio, por exemplo, quando ele era um funcionário de Saul, um músico que tocava para Saul, ele tocava bem e tocava com unção. Ele não estava tocando para Israel, não estava tocando em festa, ele estava tocando para um único homem. Tocava, os demônios do homem saía, unção, dedicação. Chama alguém que toca bem. Está lá o Davi, tocando não para a multidão, mas para uma pessoa. E o nível de compromisso, o nível de dedicação é o mesmo. Estou recebendo lança, tocando para um, mas continuo posicionado no lugar que Deus me chamou. Deus está vendo, gente. Deus está vendo. Quando as oportunidades do pouco são negligenciadas, Deus está vendo. Por isso que muitas vezes não chega ao ápice, porque tratam o pouco de forma desprezível. Aí Davi está lá no palácio, nas batalhas, e ele de novo lida de forma comprometida, porque ele vence dezenas de milhares. Ele já tinha unção para ser rei, mas Deus ainda não tinha dado posição para ele. Mas ele não, você vai ver Davi que ele não deixa de batalhar, ou ele não batalha de forma mediana, mas ele batalha com o seu melhor e na dependência de Deus, e vence dezenas de milhares. Com unção, sem posição, mas continua honrando a esfera onde Deus o colocou. Diga comigo, não despreze. Diga para quem está do seu lado, não despreze os pequenos começos. Está confunda, se você está com harpa, se você está com espada, ou se você está com cedro.
se você só tem animais te cercando, se você só tem um rei no palácio, ou se você tem soldados na batalha, carregue fidelidade, presença, compromisso com Deus, em todas as esferas que Deus está permitindo, você está. Porque a sua fidelidade no pouco está construindo o futuro que Deus vai derramar sobre a sua vida. Mateus 25, verso 21 e 23, diz assim na parábola dos talentos: o Senhor respondeu: muito bem, é o que eu quero ouvir, Jesus, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então talvez você está assim: não, mas Deus me chamou para ser empresário, agora eu estou como auxiliar, do almoxerifado, sei lá, de alguma área aí. Seja comprometido como se você já estivesse lá como empresário. Ah, eu tenho chamado para líder, para pastor, eu estou aqui na área de limpar os banheiros, do estacionamento, com as crianças que ninguém está vendo. Ninguém, o Eterno está vendo todas as coisas. A sua fidelidade no povo está abrindo as janelas para aquilo que Deus tem para liberar sobre a sua vida. É tocar amanhã com Deus, cultos que talvez eu tenha uma multidão como essa, eu vou pregar, eu vou tocar, eu vou cantar com o mesmo zelo, com a mesma determinação, porque eu estou honrando ao Deus que me chamou. Então não despreze. Por isso muitas vezes Deus não confia, porque não é fiel no pouco. É só animal que está me vendo, só tem poucas ovelhas, não importa. Jesus está te vendo. Ele vê o coração, meu irmão. Ele vê aquilo que o homem não vê. Não importa se é visto, não importa se tem título, não importa se está diretamente no trono. Pode não ser o trono que você sonha, o lugar onde você está. Pode ser o lugar, pode ser que você não esteja no lugar que Deus lhe prometeu, mas é a sua postura hoje que vai dizer a realidade que você vai desfrutar amanhã. A primeira coisa antes do povo ungir Davi como rei de toda a nação foi lembrar do começo dele. No passado, quando Saul ainda era rei, você liderava as batalhas. Quem está entendendo diz amém. Então, olha algo que Deus colocou no meu coração. Se eu creio, a gente precisa ter uma postura alinhada com o propósito e não com o título. A minha postura precisa estar alinhada com o propósito que eu fui chamado, e não com o título que eu possa receber. E chega de uma geração mimimi, não me colocou como líder, não me colocou como isso, não me chamou para aquilo. Para com isso, você é chamado por Deus. Você quer receber que glória? Aqui na terra, ou nos céus. Essa é a sua alma, é a alma do homem que está sendo colocada para fora. Ah, não me chamou, também não vou envolver. Não me convidou, também não vou servir. Meu Deus, maturidade. Jesus está forjando, gente. Jesus está forjando uma geração. Chega de uma geração mimimi. Hoje tudo que fala é dodó. Chega de ser uma geração mimimi. Precisamos ser uma geração que esteja alinhada com o propósito e não com o título que a gente recebe. Interessante que o destaque aqui é no passado. Mesmo quando Saul era rei. Olha a frase. Mesmo quando Saul era rei, eles destacam isso. Ou seja, Davi já liderava com essa excelência. Porque Davi não lutava por conta de um cargo. Davi lutava por conta de um propósito. No campo, no trono, no silêncio, na caverna, Davi se movia sobre um propósito. Então, o propósito que te governa deve estar alinhado, deve estar acima do título que você deseja. Guarde isso. Diga assim: o propósito que me governa deve estar acima do título que eu desejo. Propósito de cuidar, propósito de servir, deve estar acima do título. O propósito que a gente carrega deve estar acima do título. Porque o que deve mover a gente não é o cargo, é o propósito. O que deve mover a gente não é o título, mas é a missão. O que deve mover a gente não é ser visto, mas é servir. É Deus preparando os nossos corações para chegar naquele lugar. Porque a grande questão não é acessar o lugar, mas é como meu coração está quando esse lugar é acessado. Terceiro e penúltimo para a gente finalizar. Nós aprendemos com Davi a não deixar a ansiedade pelo amanhecer, ou melhor,
não deixar a ansiedade pelo amanhã adoecer a sua fé hoje. Cuidado. Não deixe a ansiedade pelo amanhã. A ansiedade já é uma realidade do amanhã, mas não deixe essa ansiedade pelo amanhã adoecer a sua fé hoje. O que isso tem a ver com Davi? Porque Isbosete está morto, o trono está liberado, Saul está morto, Jonatas está morto, Davi já tem popularidade, Davi já tem capacidade para liderar, Davi já tem palavra, Davi já tem unção, Davi já tinha esperado 10 anos, mas mesmo assim, Davi ele não marcha imediatamente para Jerusalém, ele primeiro busca uma direção de Deus, e Deus fala, você vai ficar só na tribo de Judá. E aí o que me chama a atenção de Davi, é que Davi não questiona Deus, Senhor, mas agora está tudo liberado. Davi não se queixa, Davi não fala, não, eu já vou lá para Jerusalém, afinal, Saul reinava sobre tudo, por que eu vou reinar só sobre uma parte? Davi não questiona, por que Isbosete está com a maioria, se nem palavra ele tem, se nem unção que ele recebeu, não tem queixa de Davi, só tem obediência. Só tem obediência. Então você vai ver que a ansiedade de Davi, não há essa ansiedade que adoece a sua fé. E aí o que Deus ministrou no meu coração, é que a ansiedade tem sepultado promessas. Pessoas às vezes que não estão entendendo o processo, estão querendo atropelar as etapas. E aí a ansiedade tem sepultado as promessas. E aí vem uma palavra de Deus para compartilhar com a igreja. Deus não te chamou para entender, Deus te chamou para obedecer. Por que Isbosete? Nem perguntou, Davi nem perguntou. Deus não chamou você para entender os processos. Deus te chamou para poder obedecê-lo. Ou você acha que quando Jesus chamou Pedro para deixar tudo, ele explicou o processo? Tem lá explicação? Tem não. Quando ele chamou Mateus da coletoria do poço, não, só vem 7. Você tem uma palavra, o processo você não precisa entender, você precisa só obedecer, porque o justo não anda por vista, o justo anda por fé. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu confio a minha vida à mão daquele que me chamou. Se ele me chamou, eu obedeço. O processo pode ser doloroso, o processo pode ser talvez inexplicável, dificilmente eu consigo raciocinar, mas eu sei que o Senhor está comigo, isso basta. Está comigo na caverna, está comigo diante de Golias, está comigo diante de Saul, está comigo no trono, e é isso que importa. Eu não preciso entender, eu preciso obedecer. É isso que Deus te chamou. Pode aplaudir a Ele, pode exaltar o Senhor, porque nessa noite eu quero liberar sobre vidas aqui que Deus vai abater a ansiedade do seu coração. Aí a minha casa e o meu casamento, há quantos anos? Só obedece, só anda nele, só anda na intimidade. No tempo certo ele vai fazer. Talvez Deus ainda não entregou, porque a sua ansiedade, ela está adoecendo a sua fé. Pare de olhar para o rosto, comece a olhar para Ele. Se lembre da palavra, porque a fé não é alimentada pelas dúvidas, a fé é alimentada pela palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Se você tem uma palavra, só obedeça, só obedeça, só obedeça, e Jesus vai fazer, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não deixe que as circunstâncias ditem o nível da sua fé. Não é circunstância que vai ditar o nível da minha fé. A luta está maior, a minha fé só vai caindo. Não vai ser circunstância que vai ditar o nível da sua fé. A sua fé ela é ditada por uma palavra que é liberada, e não por uma circunstância que acontece. Mas Sara ainda está idosa. Não é a circunstância que vai fazer você atropelar o processo, não. Continue andando em obediência, porque existe uma palavra, e o Deus que falou, Ele há de cumprir. Então não deixe que circunstância dita o ritmo da sua fé, dita o ritmo do seu chamado. Não. O
que vai ditar o ritmo da minha fé, o que vai ditar o ritmo é a palavra que o Senhor liberou. Você quer ver por que circunstâncias não pode ditar ritmo ou nível da minha fé? Porque Abacuque disse, confirmando: mesmo que não floresça a figueira, mesmo que não haja fruto na vide, mesmo que falte ali o fruto da oliveira, mesmo que não haja produção de alimentos nas lavouras, mesmo que as ovelhas no curral e os bois dos estábulos eles sumam, ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Não é a circunstância que vai ditar a minha alegria, que vai ditar a minha fé, que vai me ditar, é a palavra do Deus. 1 Samuel, 1 Pedro 5,7 diz assim, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Você pode declarar esse versículo para o coração de quem está próximo de você? Grave primeiro antes de você dizer: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Seja a resposta para essa pessoa aí: lance sobre Jesus toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Quem crê nisso? Hoje Jesus vai, a ansiedade vai lá no chão. Quero declarar que você vai ter a melhor noite de sono da sua vida nesses últimos anos. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Não vai ser a ansiedade que vai adoecer a sua fé, mas vai ser a sua fé que vai abater a sua ansiedade, porque eu tenho um Deus que cuida de mim. Ele cuida do lírio no campo, que hoje está vistoso e amanhã é esquecido, um pássaro que eu nem vejo voando. Quanto mais vós, que não são apenas criaturas, mas são filhos formados à imagem e semelhança dele. Quanto mais vós, que ele entregou o seu único filho para morrer por nós, não vai cuidar de você? Vai cuidar de você todos os dias da sua vida. Só ande em obediência, porque a provisão chegará, a resposta chegará, porque o Deus que você serve é fiel. Bendito seja o nome do Senhor. É fiel, é fiel, é fiel. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus. E eu encerro nessa noite com o principal dos principais. Oh Espírito Santo, carregue a presença e cultive a unção de Deus, tendo cajado ou cedro na mão. Você quer saber o segredo dos segredos de Davi? Carregue a presença, carregue a presença e cultive a unção, seja com cajado ou com cedro na mão. O que você vai olhar em Davi é: no campo o Senhor era com ele, com Golias o Senhor era com ele, no palácio o Senhor era com ele, nas batalhas o Senhor era com ele, na caverna o Senhor era com ele, em Siclag, no ápice da dor, o Senhor o reanima, porque o Senhor é com ele, no trono de Judá, na promessa parcial, o Senhor o dirige para Hebron, o Senhor é com ele, e no trono de toda a nação, segundo Samuel 2,10, e foi se tomando cada vez mais poderoso, pois o Senhor, Deus dos exércitos, estava com ele. O Senhor, Deus dos exércitos, estava com ele. A diferença é a presença dele. E a boa notícia, ganha sempre a Candoreba. Ela está aqui, Ele está aqui. A presença de Deus está neste lugar, está nessa casa. Ele habita no meio dos louvores. Aonde dois ou Candoreba se reúnem no nome dele, Ele se faz presente. O Senhor está aqui. Eu quero convidar você a colocar-se de pé e adorar. Cultive a presença dele, carregue a unção dele. Espírito de Deus, oh Espírito de Deus, vamos lá. Tudo é para ti, tua é a glória. Sem Jesus nada vai acontecer com ele. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Vamos lá. Você vai se portar como? Cadê o seu começo hoje? Eu não estou no púlpito, mas eu estou adorando como se eu tivesse. Eu não estou com o microfone, mas eu estou orando aí no banco como se eu tivesse. Eu não estou tocando, mas eu estou adorando como se eu estivesse tocando. Ele vê o começo, porque em breve Jesus vai colocar no altar improváveis fiéis que estão aí no banco. Quem
está sendo fiel no pouco. Quem se move não pelo título, mas pelo propósito. Jesus vai soprar teu nome. Jesus está vendo. Clame pela presença dele. Clame pela presença. Te exaltamos. Vamos lá. Mais uma vez a ele. Exalte a ele. Deixa a circunstância ditar a sua adoração, não. Figueira não está florescendo, eu estou adorando. Porque a sua alegria não está na circunstância, mas está no Senhor. Alegre-se no Senhor. Alegre-se no Senhor. Alegre-se no Senhor. Te exalta. Gasta suas cordas vocais para Ele, vai. Exalte a Ele. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Jesus, tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Vai, Davi! Vai, Davi! Vai, Davi! Vai! Adore com sua harpa! Tu és digno de tudo. Tu és. Vai dando Tu salmos, és Jesus! digno de tudo. Vai dando as revelações! Fiel no pouco, sobre o muito colocarei! Aumenta a tua presença! Aumenta a tua presença sobre os Davis aqui! Aumenta! Te exaltamos, Jesus, te exaltamos, ó Senhor, feito ser, Tem cura! Receba a cura! Receba a libertação de dores da alma, de traumas de infância! Jesus está testando! Vamos lá, suas vozes, Mariano, junto com o coral. Jesus. Levante suas mãos se você assim desejar. Vamos selar essa palavra participando da ceia do Senhor. A ceia não foi distribuída para qualquer pessoa, foi para quem estava nessa intimidade com Jesus ali.
de aliança com os discípulos. Nesse momento nós vamos selar essa palavra, eu creio, participando desse momento da ceia. Nós temos aqui a nossa equipe do diaconato. Tiveram algumas pessoas que não receberam ainda a ceia na entrada. Eu quero que você simplesmente, nesse mesmo ambiente de adoração, você pode levantar as mãos. Os nossos obreiros vão passar, você vai pegar os elementos. Alguns pegaram mais no início, outros não. Eu quero convidar, enquanto os diáconos estiverem distribuindo os elementos, para a gente poder cantar mais uma canção. Isso pode ajudá-los. Nós vamos cantar mais uma canção, e eu gostaria que você nesse momento preparasse o seu coração. Você que já está com os elementos da ceia, você vai pegá-los aí, aguardar só um pouco para que a gente possa compartilhar com todos que estão aqui, compartilharmos juntos nesse momento em família. Jesus, Tu és lindo. Glória a Deus. Quem não recebeu, os obreiros estão distribuindo os elementos da ceia. Espírito, nós temos os nossos voluntários que estão aqui. Pode cantar mais uma canção, Mariana, enquanto eles distribuem os elementos, por Os fineza. santos e os anjos Meu Deus, se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tu é a glória. Os santos e os anjos se prostram, glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Cante esse último trecho, vamos lá? Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tu é a glória. Pegue o pão nas suas mãos. Quero dar ao presbítero Vinícius, por fineza, para vir aqui à frente fazer essa oração, consagrando os elementos da ceia do Senhor. Nesse momento, nós vamos orar. Amém. Feche seus olhos, meu irmão. Deus, nós te apresentamos neste momento, Pai, os elementos da ceia, Pai. O pão que simboliza o teu corpo, o corpo que foi moído por nós, o corpo que levou sobre si, Pai, todos os nossos pecados, Pai. O castigo que era para nós, a dívida impagável que o Senhor levou. Nós consagramos a Ti esse pão, Pai, em nome de Jesus. Consagramos a Ti este suco, Pai, simbolizando o vinho, simbolizando o Teu sangue, o sangue vertido ali na cruz do Calvário, Pai, o sangue que nos purifica de todo o pecado, Pai, o sangue que nos trouxe a salvação, Deus, o sacrifício perfeito, Senhor. Nós consagramos a Ti, nós Te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade. O Senhor deixou registrado na Tua palavra, Pai, para fazermos deste momento em memória do Senhor até que o Senhor venha, Pai. E essa é a nossa esperança, Senhor.
Essa é a nossa esperança, que o Senhor um dia voltará para nos buscar, Senhor, e reinaremos contigo para todo sempre, um reino de justiça, Pai, um reino de justiça. Oh Jesus, obrigado, nós consagramos a Ti, Pai, que nesse momento, Pai, cada um aqui, ó Deus, possa agora, Pai, examinar a si mesmo, Senhor, examinar a si mesmo. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Pai, cometidas, Senhor. Perdoa os pecados da nossa nação, Pai. Perdoa, Senhor, as ofensas que a nossa nação tem feito a Ti, Senhor. Perdoa, Senhor. Senhor, tira o juízo e traz misericórdia para a nossa nação, Pai. Traz misericórdia ao Rio Grande do Sul, Senhor. As pessoas que estão ali, Senhor. Senhor, há justos ali naquele lugar, há servos Teus ali, Pai, pessoas que Te servem, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, neste momento, eu aproveito este momento, Pai, para rogar a Ti, ó Pai, rogar a Ti, ó Deus, pela Tua mão estendida sobre a nossa nação, sobre nós, neste momento, Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos, amém, amém. Toda devoção, gratidão e em memória de Jesus, coma do pão nesse momento, em nome de Jesus. Corpo partido, sangue derramado por causa de nós, para que pudéssemos ter livre acesso à presença dEle. Eu gostaria que você, antes de beber desse cálice, quero te dar a oportunidade de você trocar esse cálice com alguém que está próximo de você, como símbolo da nossa comunhão como igreja, como corpo de Cristo. Declare uma palavra de bênção para ele. Jesus abençoe a sua vida, Jesus guarde o seu coração, Jesus abençoe sua casa. Você pode liberar aí para as pessoas que estão próximas de você uma palavra de vida, aonde a comunhão, que isso seja um símbolo, um gesto da nossa comunhão diante do Senhor. Oh Jesus, Senhor, Deus, a nossa comunhão diante dos céus. Deus abençoe, Deus abençoe o Leandrão, Deus abençoe o Placaquinho, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe. Dá para trocar com todo mundo? Eu queria trocar com os irmãos, não tem jeito. Fazer uma fila assim, a gente vai. No coração, eu quero que você agora, com muita devoção, alegria, celebração por aquele que morreu, mas ressuscitou, tome do cálice, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele vive. Da cadeira e celebre aquilo que o sangue de Jesus te possibilitou, o livre acesso. Celebre o que a morte dele trilhou para mim e para você, o acesso à presença dele, a libertação, a remissão, a salvação.
Senhor para sempre. Aleluia. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, as manifestações poderosas, as consolações do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a igreja de Cristo espalhada pela face da terra, hoje e para sempre. Juntos dizemos: desejo uma noite abençoada para quem está próximo de você, graça e paz seja sobre o seu coração. Vou lá na porta para poder cumprimentar os irmãos, já que eu não pude trocar a ceia. Gente, não esqueça, não esquecer,